Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Raquel, sou irmã de Moisés Aguimep, filha de Terezinha, de José Mendes Pereira. E eu tenho sido incomodada para fazer esse vídeo para vocês, para relatar sobre a salvação do meu irmão, sobre como Deus recolheu meu irmão, minha mãe. E eu vim aqui hoje nesse quintal onde Moisés amava estar, ele amava a natureza, amava as flores. Coloquei um blazer de florzinha, que ele sempre gostou. Tinha uma roupinha mais cheia de detalhes, uma coisinha mais de gay. Muito, eu não sei, gente, me desculpa. Se eu me perder, se eu travar, se eu me emocionar, é que é muito forte o que Deus tem feito com a gente. É muito forte o que Deus fez através da vida do meu irmão. Meu irmão é um levita, amado, querido do Senhor. Por muito tempo ganhou muitas almas para Jesus, louvando no altar. Depois acabou se perdendo um pouquinho por causa das lutas da vida, do dia a dia normal. Mas ele encontrou Jesus, Jesus o salvou. Mas eles estavam muito feliz por esses meses que passou. E muito feliz aqui, ele morava na frente aqui, no cantinho dele ali, na feirinha do lago. E motivado a fazer muita coisa. Só que o Senhor o levou. E o Senhor nos mostrou que levou, para onde levou. E o Moisés era um amado, um querido nosso, meu e de vocês todos. Eu tô aqui usando o celular dele, as redes sociais dele, porque, gente, eu nunca fiz isso. Nunca fiz nenhum vídeo, nunca gravei nenhum vídeo para postar. Mas eu senti de Deus já há alguns tempos que eu precisava falar sobre isso, algo sobrenatural que Deus fez na minha vida, na vida da minha família. E o Senhor tem mostrado há algum tempo que levaria minha mãe. E logo na véspera de levar o Moisés, o Senhor mostrou que o levaria. E eu chamei meu esposo, amor, vamos orar comigo, que o Senhor vai levar o Moisés. E o meu marido veio orar comigo e falou, não, Deus não vai levar ele é forte, ele vai sair dessa. Mas o Senhor queria que ele fosse louvá-lo lá na eternidade. E o Senhor o levou. E o Senhor tem estado conosco, nos consolado. Desculpa eu me emocionar, desculpa se eu chorar. É que o Senhor levou meu irmão e levou minha mãe num prazo de 12 dias um para o outro. Hoje faz um mês que o Moisés partiu e 18 dias que a minha mãe partiu. E o sobrenatural de Deus aconteceu. Minha mãe falou a mesma coisa que o Moisés falou. Minha mãe pediu para abrir a porta do mesmo jeito que o Moisés pediu. Minha mãe não soube do Moisés. Minha mãe não soube que o Moisés estava internado. Moisés não soube da minha mãe, é claro, ele partiu antes também. Mas eles tinham uma conexão muito grande, eles tinham uma conexão gigante, eles pescavam junto, eles andavam de moto juntos, eles se amavam demais, meu irmão, minha mãe. E minha mãe sempre orou a Deus, Deus, não me deixe enterrar nenhum filho. Minha mãe sempre orava assim, Senhor, não me deixe enterrar nenhum filho. E o Senhor não permitiu que minha mãe enterrasse o meu irmão, o filho amado dela. E relatar, vou tentar fazer um resumo rápido só da parte do Moisés, porque depois eu vou tentar falar sobre minha mãe. Mas o Moisés, no dia 24 para o dia 25, o Senhor me mostrou que ia levar o Moisés e eu clamei, Deus, tenha misericórdia da vida do meu irmão, Senhor, visita ele, encontra ele, seja com ele, traz refrigério na vida dele, a salvação, Pai. E assim foi, naquela madrugada, eu dormi chorando e questionei a Deus e falei, Senhor, o Senhor vai mesmo levar meu irmão? E o Senhor, ao acordar, eu tive uma visão de uns pastos verdes,
pastos verdes, tão verdinhos, tão lindos, um lugar de muita paz, um lugar de muita alegria. Nessa terra não existe aquela paz, não existe aquela alegria que existe na eternidade. Gente, que sensação, que sentimento maravilhoso estar naqueles campos verdes, naquela pastagem do Senhor. E João 10 fala sobre pastagem, né? Logo eu entro nessa parte. Mas o Senhor me mostrou aquelas pastagens, né? Aquele campo verde de muita paz. E logo veio a notícia que o Moisés foi para a UTI. E lá na UTI a minha irmã Lídia foi para lá com o meu cunhado Gideon. E tirou a minha cunhada, Deda, de lá, pois ela já tinha meses, semanas com ele. O Moisés começou a ficar doente junto com a minha mãe estava muito bem até, minha mãe fez faxina, minha mãe fez almoço para todos nós na véspera da internação dela. Mas ela resolveu fazer uma cirurgia de válvula do coração. E eu falava para meus irmãos, se a mamãe for fazer essa cirurgia, ela não vai voltar. Mas eu não quero falar da minha mãe agora. Depois a minha mãe vai fazer, dia 5, ela vai fazer um mês. Vai fazer um mês que ela pediu para eu abrir a porta para ela. Para o meu irmão Moisés, quem abriu a porta foi a minha irmã Lídia, que ele pediu para ela abrir a porta para ele. Então lá naquela UTI, a minha irmã ali com ele, e ele confessou Jesus, ele declarou Jesus como o único suficiente salvador dele, declarou a dependência de Jesus, declarou que sem Jesus ele não era nada e nós não somos nada mesmo sem Jesus. Jesus é o único que pode nos salvar e nos levar para a eternidade. E nisso que Moisés declarou Jesus, que Moisés estava ali firme com Jesus, só com o pensamento voltado em Jesus, ele falava para minha irmã Lídia, os meus pés estão verdes. Só que ele não abria o olho mais, os olhos dele já estavam ali fechados e ele lutando para viver. Os médicos querendo entubá-lo e ele dizendo, não, eu não quero que me entuba, eu quero ficar consciente, E ali, durante aquele período, ele falou para Lídia, meu pé está verde. Logo em seguida ele falou, Lídia, abre a porta. E a minha irmã, sem entender que porta, ela foi lá no cantinho do hospital, abriu uma porta que fechava sozinha, e depois ela entendeu que não era aquela porta. E aí ela pegou e abriu uma porta. Ela disse que abriu a porta e falou, olha, Moisés, sente a brisa. Eu abri a porta está aberta. E aí Moisés falou, ai, que fresquinho, que bom, minha irmã está cuidando muito bem de mim. E nisso que Moisés falou isso, passou algum tempo, ele partiu nos braços da minha irmã. Minha irmã chegou em choque em casa, lógico, perdeu o irmão nos seus braços. E aí ela contava o que tinha acontecido, só que depois ela tirou um cochilo de umas 2 horinhas. Ao amanhecer, eu dei um café com leite para ela e ela começou a falar, Raquel, o nosso irmão estava delirando, Moisés estava delirando, ele falava que os pés dele estavam verdes. Só que quando ela falou que os pés dele estavam verdes, na hora eu lembrei da visão que Deus me deu ao amanhecer daquele dia que o Senhor recolheu ele. O Senhor tinha me dado aquela visão daqueles pastos verdes e ele dizia que os pés dele estavam verdes. E ele pediu para minha irmã abrir a porta. E eu tive a confirmação que o Senhor o salvou, que o Senhor o levou para a glória, para a eternidade. E ele está com Jesus. E ele e minha mãe, como eram muitos ligados, e minha mãe tinha tanto orado a Deus pedindo para nunca enterrar um filho. 5 dias depois que meu irmão partiu, eu tive uma visão do dia 31 do dia 30 para o dia 31, um sábado para o domingo. Eu tive a visão que minha mãe e o Moisés se abraçavam e estavam muito felizes, eles ficaram muito felizes quando eles se encontraram. E nisso que eu tive essa visão, eu sentei na cama e eu tive aquela visão, olhei no meu celular, 2h57 da manhã. Eu orei, entreguei minha mãe nas mãos do Senhor, dormi de novo, porque eu estava exausta naquele tempo,
semanas de minha mãe na UTI, de meu irmão que faleceu, e tinha poucos dias que tudo tinha acontecido. Amanheceu, eu estava com aquela angústia, eu estava desesperada, sabendo que o Senhor levaria minha mãe também, através daquela visão e de outras revelações que o Senhor já tinha dado a respeito da minha mãe. Minha mãe, o Senhor permitiu que eu soubesse antes, alguns meses antes da partida dela, mas o meu irmão Moisés, Deus permitiu que eu soubesse só na madrugada que o Senhor, que antecedeu a morte dele. Mas assim, o Senhor tem nos consolado muito, meus irmãos. O Senhor tem sustentado a mim, a minha família, meu pai, minha cunhada, a viúva do meu irmão. E, para concluir rapidinho, nessa visão que eu tive da minha mãe encontrando meu irmão, se abraçando, o Senhor falava, conta 7 dias, e sua mãe vai encontrar com seu irmão. E aí eu amanheci naquele dia na casa da minha cunhada, porque meu marido tinha feito aniversário dia 30 de março, e a gente foi passar o aniversário dele lá na casa da minha cunhada. E nisso, eu falei para minha cunhada, nossa, Deus vai levar minha mãe, eu tive uma visão do meu irmão se encontrando com ela, e o Senhor falou em 7 dias, minha cunhada, não vai acontecer, vamos num termas. Eu falei, eu vou estar de luto nesse domingo, não vou para lugar nenhum, me deixa aqui, me deixa chorar, me deixa descansar, me deixa ficar aqui quietinha. Mas a minha cunhada, não, vamos comigo. E meu cunhado ligou o louvor no carro e eu fui louvando, e no carro eu falando para ela, olha, o Senhor me deu 2 datas, o Senhor me deu a data do dia 25, isso me deu a data do dia 5. E eu achava que minha mãe ia partir dia 25, porque minha mãe faz aniversário no dia 25 de outubro. Eu achei que aquela data era da partida da minha mãe. E eu cheguei a comentar com a minha cunhada, viúva do meu irmão, no comecinho de dezembro, que eu tinha muito forte no meu coração aquela data do dia 25, e eu achava que minha mãe ia partir naquele dia 25. Só que de janeiro em diante, começou janeiro, e eu comecei a ver 2 caixões. Eu comecei a ver 2 caixões e ficar desesperada. Deus, Senhor, eu não vou aguentar o luto da minha mãe. Imagina 2, Pai, tem misericórdia. E eu passava muito mal emocionalmente. Antes, né? O Senhor me curou, graças a Deus. Com muito vômito, com intestino, água pura, com enxaqueca, sofria de problemas emocionais. E quando eu soube que o Senhor ia levar minha mãe, eu tive 3 dias de enxaqueca, 3 dias de vômito, 3 dias de... Nossa, eu não conseguia tomar nem água. Eu falei, Deus, me sustenta, me fortalece, porque como é que eu vou aguentar só de saber que o Senhor vai levar minha mãe? Eu já fiquei dessa maneira, então me cura, Pai, me fortalece. Eu preciso de fisicamente forte, ser forte fisicamente, espiritualmente, para eu aguentar. Enfim, graças a Deus, o Senhor tem me sustentado, me curou desse problema emocional, no meio da maior adversidade que eu já passei na minha vida. No meio da perda do meu irmão, da perda da minha mãe, o Senhor me curou, me restaurou, tem me sustentado, me fortalecido. E eu falava para minha cunhada, dia 5, Deus me deu 2 datas, dia 25 e dia 5. Aí quando chegou dia 5 de abril, minha mãe falava para minha irmã lá na UTI. Minha mãe ficou alguns dias na UTI e acho que, se não me engano, uns 20 dias. Eu pegava, levava minha tia, levava meu pai, levava quem precisasse ir para o hospital visitar minha mãe na UTI, mas eu não conseguia entrar, eu não tinha perna para entrar. E falava, gente, não me peça para eu visitar a mamãe na UTI, que eu não consigo. Só que nesse dia 5 de abril, quando minha irmã foi visitar minha mãe 1h30 da tarde, e a minha mãe falava para ela que viu meu avô e minha avó. E meu avô e minha avó já partiu. E minha mãe dizia para minha irmã que eu que sabia. E eu, quando minha irmã mandou aqueles áudios no grupo, eu falei, meu Deus, eu não consigo ir naquela UTI. Deus tem misericórdia, mas eu sabia que era dia 5. E eu precisava ir, porque minha mãe precisava falar alguma coisa comigo. E eu cheguei no hospital 8 horas da noite, não era horário de visita, o doutor falou, não, é hora de visita. Mas eu falei, doutor, eu estava orando, eu preciso tanto falar com a minha mãe. E ele deixou eu entrar. E quando eu entrei naquela UTI, já entrei carregada pelo Senhor.
E aí eu comecei a tentar ouvir minha mãe falar, porque minha mãe estava com a língua muito inchada, ela tinha pego uma bactéria, uma infecção do hospitalar também lá, uma bactéria da UTI, por causa da intubação, então a língua dela inchou muito, eu não entendia nada que ela falava, mas do nada que eu entendi minha mãe falar, nitidamente, pontual, foi que ela disse: não podemos deixar o diabo roubar nossa mente. E é isso, meus irmãos, não podemos deixar o diabo roubar nossa mente, porque o inimigo veio senão para matar, roubar e destruir. Isso também está escrito em João 10. Depois eu vou falar de João 10. E depois de um tempinho ali falando, mãe, olha para mim, e minha mãe conseguiu abrir o olhinho e olhar para mim com muita dificuldade, assim. E quando ela fitou o olho em mim, que ela me olhou, ela falou: a porta. Minha mãe pediu para abrir a porta, igual meu irmão Moisés pediu para abrir a porta. Gente, vocês conseguem acreditar nisso? Isso é sobrenatural. Isso é algo divino, é algo, uma experiência única que, meu Deus, eu nunca pensei em viver, mas sou muito grata a Deus por Ele nos dar esse privilégio de viver essa graça. E aí minha mãe falou: abre a porta. E aí quando eu, lembrando da minha irmã Lídia, que ela abriu a porta para o meu irmão Moisés, eu abri a porta para minha mãe e falei: olha, mãezinha, a porta está aberta. E minha mãe olhou através daquela porta, naquela hora ela regalou o olho. E ela disse para mim: aproveita. E eu fiquei assustada, eu falei: aproveita que? E, tipo, eu não estou preparada assim para ir agora. E aí ela falou: aproveita a porta aberta para falar com Deus. Naquele momento eu entreguei minha mãe nas mãos do Senhor. Falei: Deus, ela é tua, Pai, eu sei que o Senhor vem dizendo: a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Eu entrego minha mãezinha em suas mãos. Eu orei, logo o médico me chamou. E eu saí daquela UTI carregada. Saí embriagada, eu saí anestesiada. E o elevador fechou em mim. Eu entrei no elevador, olhei no espelho do elevador e falei: Senhor, o que foi isso? Que glória que eu senti dentro daquela UTI, gente, que poder, que unção. E eu saí daquela UTI. E aí, como o Senhor tinha me dado a visão do Moisés abraçando minha mãe, os dois se encontrando e muito felizes para eu contar 7 dias. Dia 5 não era 7 dias. Dia 5 foi o dia que minha mãe pediu para abrir a porta para ela. Igual o Moisés pediu para abrir a porta para ele no dia 25. E passou aquele dia 6, logo à noite os médicos ligaram que a nossa mãe estava à base de drogas para bater o coração, né? E que quem quisesse ver ela ainda por alguns momentos fosse ao hospital. Meus irmãos foram com minha tia e eu falei: gente, eu não quero ir no hospital, eu só quero ter lembrança daquele semblante de paz da mamãe. Quando eu abri a porta para a mamãe, porque quando eu cheguei no hospital ela estava tão angustiada, semblante tão assim. E quando eu saí de lá, ela estava com semblante tão em paz. Depois que eu abri a porta, eu falei: eu quero essa lembrança. Eu não quis ver minha mãe no caixão, eu não quis ver o Moisés no caixão. E eu fiquei com as lembranças deles vivos aqui com a gente. Moisés me chamando: minha irmã, vem, minha irmã, larga de costurar, porque eu sou costureira. E ficava aqui na minha janelinha vendo ele passar com um carrinho de mão para lá e para cá. E falando: sai daí, minha irmã, para de costurar, vem tomar um sol. E meu irmão soube viver, soube aproveitar a vida. Ele era um menino muito alegre, muito feliz. Quem conheceu sabe, não é? Então, assim, quando chegou madrugada do dia 6 para o dia 7, o hospital me ligou às 4 da manhã, dizendo: sua mãe partiu às 2h57. E eu nem me dei por fé do horário. Quando amanheceu que eu fui falar, dar um recado para todo mundo, porque eu nem chamei o pessoal de madrugada, porque já tinham acabado de chegar do hospital né, de ver minha mãe, que os médicos tinham falado. De manhã eu fui falar com algumas primas e eu falei: gente, mamãe partiu 2h57 da manhã. Foi quando me caiu a ficha da visão que eu tive, que 2h57 da manhã Moisés e minha mãe iriam se encontrar e se abraçar. O Senhor falou: conta 7 dias, eles vão se encontrar, vão se abraçar.
Gente, tudo isso que eu estou falando é verdade, verdadeira, 100% verdade. Quem tiver dúvida, alguma coisa tem como provar em áudios que eu falei com pessoas antes. E o Senhor levou minha mãe para junto do Moisés. E os dois estão com Cristo, salvos em Cristo. Porque o Moisés pediu para abrir a porta. Minha mãe também pediu para abrir a mesma porta, sem mesmo saber, sem nem imaginar que o Moisés já estava enterrado. Ela falou a mesma coisa que o Moisés falou. Abre a porta. Em João 10 fala, eu sou a porta. Quem entrar por ela encontrará salvação e pastagem, que o inimigo não veio senão a roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, essa palavra de João 10 foi cumprida certinho na vida do Moisés e da minha mãe. Que o Senhor Jesus é a porta. E devemos entrar pela porta que é Jesus. Só Ele nos traz salvação. Só Ele nos traz redenção. É só através dEle, só através dessa porta que alcançamos a eternidade. Então a palavra de Deus em João disse, eu sou a porta, quem entrar por ela se salvará, encontrará pastagem. E o inimigo não veio senão a roubar, matar e destruir, principalmente roubar nossas mentes, roubar os nossos corações, roubar o nosso foco da eternidade. Porque nada que está nesse mundo nós levaremos. Tudo é ilusão. Salomão, o homem mais sábio, mais rico, que viveu de tudo nessa terra. No final da vida concluiu que vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Devemos buscar a Cristo. Devemos buscar a Cristo, que é a porta, a única porta de salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele não alcançaremos a eternidade. E o que importa nessa vida, meus irmãos, meus queridos amigos do Moisés, pessoas que tanto amavam Moisés, o que importa? Além da salvação, se nada de que tem aqui nós levaremos, e se nós todos vamos, a única certeza que temos é que nós vamos partir, que o Senhor irá nos chamar, importa de quando nós fomos chamados, nós estejamos preparados a prestar contas a Cristo, dos nossos atos, do nosso dia a dia. Vamos então, em nome de Jesus, buscar a graça do Senhor, buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo é tão lindo, essa doce presença do Senhor. Essa doce presença do Senhor, do Espírito Consolador, é tão gostoso de sentir, gente. Então, assim, o Senhor levou minha mãe, o Senhor levou meu irmão, e eu não quero nem dizer que eu perdi minha mãe, eu perdi meu irmão, porque eu sei onde eles estão. Na glória com Jesus. Então eu não perdi. O meu choro hoje não é de tristeza, é de saber que eles estão com Cristo. O melhor lugar para estar nesta vida é com Cristo. E meu irmão encontrou a graça, meu irmão encontrou a salvação, junto com a minha mãe, que eles tanto se amavam, tanto se amavam. E os dois hoje estão se abraçar, se encontrar. E o nosso consolo é esse. Nosso consolo maravilhoso é saber que eles estão nos braços do Senhor. E vamos ser cada dia melhores, fazer cada dia mais a vontade do Senhor, para que encontremos com o Senhor na eternidade e com nossos queridos. Um dia, nossa parte aqui na terra agora é fazer o bem, ser o melhor possível, para que possamos encontrar com nossos queridos. E o Senhor levou, ficou saudade, ficou, é claro. Somos humanos, perder um irmão, perder uma mãe, não é fácil, mas nós temos seguido, estamos fortes, estamos de pé, estamos saudáveis.
estamos em paz, sabendo que eles estão salvos com Jesus. Que Deus abençoe a todos que apareceram aqui na live. Muitos eu não conheço, são amigos queridos do meu irmão. E eu agradeço, gente. Desculpa usar as redes sociais dele, eu nunca usei, nunca fiz vídeo ao vivo, nem sem ser ao vivo, nunca postei nada. Mas eu precisava falar dessa salvação com vocês, disso que aconteceu com meu irmão Moisés, com minha mãe. E o Senhor mostrou certinho. O Senhor mostrou as datas, o Senhor mostrou os dias, o Senhor mostrou o horário. E para concluir, quando eu cheguei do enterro da minha mãe, eu falei, Deus do céu, eu escutei 2h57 da manhã mesmo. Será que a moça do hospital ligou para mim e ela falou 2h57? E eu corri no atestado de óbito da minha mãe, e quando eu peguei o atestado de óbito que eu li, Dona Terezinha de Aguiar Pereira faleceu no dia 7, às 2h57 da manhã. Então foi certinho, do jeito que o Senhor falou. Conta 7 dias e sua mãe vai abraçar o Moisés. Eu olhei o celular 2h57 da manhã. 7 dias depois, 2h57 da manhã, o Senhor levou minha mãe. E ela realmente encontrou e abraçou o filho amado e querido dela. E ele abraçou a mãezinha amada e querida dele. E Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Servir a Deus é a melhor escolha que a gente faz na vida. Porque além da gente ter tudo nessa terra, a graça maravilhosa do Senhor, que Ele nos sustenta, Ele nos dá de tudo o que precisamos, não nos falta nada. Além de sermos servidos na terra, né? Porque eu nem falo que eu sirvo a Deus, eu falo que Ele me serve, porque nada me falta. Nós ganhamos ainda a salvação, uma herança, a eternidade. Gente, servir a Deus é a melhor escolha das nossas vidas, porque mesmo num tempo de luta, de dificuldade, de luto, de perda, nós temos o Senhor que nos consola, nos sustenta e nos levanta dia após dia para sermos melhores, para alcançar a eternidade e encontrar os nossos queridos. Que Deus abençoe a cada um. Depois eu vou fazer um vídeo falando da minha mãe, porque da minha mãe teve muitas confirmações e revelações também. Mas o que eu tenho a dizer é que o Moisés encontrou a mamãe encontrou Moisés, e eles estão na glória com o Senhor. E Moisés foi louvar lá no céu com Jesus. E um dia estaremos todos juntos, louvando junto na eternidade e nos alegrando juntos. Eu não conheço vocês, a maioria, mas eu amo todos em Cristo Jesus, e orarei por todos, que o Senhor alcance a todos. Meu muito obrigada pela atenção, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Um beijo no coração e sigamos firmes para encontrar, para estar, né, com Jesus, porque Ele é a porta. Só nele encontraremos a eternidade. Amém? Um beijo a todos. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um.